Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, conforme eu prometi, irmãos e amigos outros, todos nós somos irmãos, não é isso? Eu quero trazer aqui as informações sobre a audiência que ocorreu dia 10, lá no Fórum Rodolfo Aureliano. Vocês estão vendo aí a chegada do gestor Ailton José Alves, rodeado, como sempre, de segurança. É incrível como esses homens aí, olha, presbítero, né, presbíteros, Cabral aí, o Joaribe, entendeu? O Luiz Mário, protegem o Ailton José Alves, né? Como que se fosse uma autoridade máxima que estivesse transitando por um lugar de alta periculosidade, entendeu? Então eles, nesse esforço tremendo, vocês percebam aí como eles chegam e introduzem o Ailton José Alves dentro da sala da audiência, fazendo um verdadeiro cinturão. Um verdadeiro cinturão. O interessante é que chegaram lá de 12 horas, né? 12 horas, o Ailton José Alves ficou lá embaixo. Quando o juiz chamou, o advogado dele foi, passou a informação: olha, pode subir, pode vir. Então ele demorou uns 10 minutos e veio, né? E aí veio rodeado de seguranças. Vocês veem aí nesse outro vídeo, todos esses homens estão ali, ó, sentados, ó, Peixoto, Luiz Mário, Cabral, Joaribe, ou seja, presbíteros, pastores, chegam de 12 horas, saem de 5 horas aí sentados, entendeu? Numa atitude, vamos dizer assim, numa atitude indevida, porque esses homens são pagos para estarem cuidando da igreja, aí não oram, não buscam, não consagram, passaram o dia todo aí, olha aí, olha esse vídeo aí, saíram, tá certo? Eram 5 horas da tarde. Chegaram de 12 horas para uma audiência aí, ficaram esperando o gestor Ailton José Alves. Quando eles saíram daí, foram só, sabe para onde? Imaginem vocês, escalados para ministrar Santa Ceia, ministrar doutrina, cultos de casais. Aí eu pergunto, que conteúdo esses homens têm? Porque meu pai foi presbítero da igreja, e quando eles chegavam no culto à noite, era um dia de oração, quando estava trabalhando, mas era meditando na palavra, lendo incessantemente a palavra, todos os dias, orando e buscando a presença do Senhor. E muitas vezes em todos os círculos de oração que ele já era aposentado. À noite tinha, né, vida, exemplo para dar, mas esses daí, olha, estão aí, vocês olhem esse pequeno vídeo, passa aí a tarde toda, quando é a noite, a igreja toda reunida, esses homens vão falar lá o que é a palavra de Deus, sem inspiração, sem revelação. É por isso que os cultos estão do jeito que estão, vazios, as pessoas encaram como um verdadeiro suplício. E a outra coisa é que está aí o relato do que ocorreu na audiência do presbítero Giovanni Cardoso. Um relato detalhado, e não precisa eu aqui detalhar mais. Apenas dizer que, reforçar que como testemunha ele não podia mentir, tá certo? Mas como informante ele podia mentir, foi o que ele fez. Então pediram, imploraram ao juiz, requisitaram, requereram, né, para que ele fosse ouvido como informante e não como testemunha. Então está aí, meus irmãos, a situação caótica, deplorável, em que se encontra a igreja do Senhor Jesus aqui no estado de Pernambuco. Ailton José Alves chegou lá, deve ser meio-dia, ficou esperando lá embaixo, subiu aí, ó, 5 horas, aí saiu daí, foi e não quis escutar os irmãos. Pediu ao juiz para sair, porque ia dar posse aí a pastores, ministrar Santa Ceia. Então veja, como é que Deus vai operar na vida desses homens? Como é que esses homens vão ser um canal de bênção, de revelação dos mistérios de Deus para a sua igreja, como diz lá em 1 Coríntios? Então fica aí a informação e não nos cansamos de trazer aqui a vocês todas as informações, porque o desvio de conduta é grande, mas nós estamos atentos. Que Deus em Cristo abençoe a todos. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, portal de transparência da IADPE Presbítero Giovanni Cardoso. Meus amados irmãos, no último dia 10 de janeiro, sexta-feira, tivemos uma audiência muito importante, muito constrangedora, inclusive, para todos nós, para a igreja, para quem estava presente. É uma audiência em um processo que o senhor Ailton José Alves colocou os irmãos na justiça, no caso a mim e o irmão Sivaldo, e tem outros processos que ele tem colocado os irmãos na justiça. Muito bem, ele finalmente compareceu, intimado pelo juiz, como testemunha. No início da audiência, o advogado dele, juntamente com ele, requereram ao juiz ele ser ouvido
ser ouvido como informante e não como testemunha, exatamente porque a testemunha ela está sob compromisso de falar a verdade, somente a verdade. E o informante ele pode mentir à vontade. E o que nós vimos na realidade, meus queridos, foi quase 1 hora ou mais de depoimento do senhor Ailton José Alves, de muita falta de verdade. Né? Faltou demais com a verdade, alguns dizem que mentiu, mas eu não gosto de usar essa expressão pesada, mas do começo ao fim. Por fim, quando foi o momento do advogado Dr. Luiz Miguel fazer as perguntas, ele se alterou, mostrou de fato o temperamento agressivo dele, né? Precisou ser contido nas palavras pela autoridade judiciária, né? Disse que não tinha condição, não iria responder as perguntas daquele senhor, se referindo ao advogado, porque aquele senhor não tinha moral para perguntá-lo. Eu acho que ele estava achando que estava no gabinete dele, diante do membro da igreja, que ele pisa, que ele faz e acontece. E o doutor Miguel fez questão de ressaltar que ele não estava ali diante de um membro da igreja, mas diante de um advogado. E aí, quando o doutor Miguel inicia as perguntas, acho que ele respondia faltando com a verdade. E a maioria ele não respondia, inclusive perguntas que o doutor Miguel fez fundamentado, não é, no que o representante da igreja, o mentiroso Peixoto, que falta com a verdade com muita facilidade, havia dito, o que a irmã Gemima como testemunha havia dito. Inclusive a irmã Gemima disse que o projeto Cidadania foi criado pela igreja em 2010 para eleger políticos da igreja, e o doutor Miguel fez essa pergunta a ele, disse que a irmã Gemima fez essa colocação e perguntou, doutor Miguel na ocasião perguntou ao senhor Ailton se ele confirmava. Pasmem os senhores, o senhor Ailton nesse momento chama todos os pastores, todos os obreiros, todos os membros da igreja de mentirosos, porque todos nós, como membros da igreja, obreiros, nos envolvemos no Projeto Cidadania. O Projeto Cidadania foi divulgado. Inclusive, hoje não há um crente que de 2010 para cá tenha consciência, não é? Quando eu digo isso, adolescentes daquela época, até hoje, que neguem a existência do Projeto Cidadania. Mas diante do juiz, diante do promotor, diante dos advogados que ali estavam, o senhor Ailton José Alves literalmente disse, com as suas palavras, quando ele é perguntado e diz assim: eu não conheço o Projeto Cidadania, o Projeto Cidadania não existiu na igreja. Projeto Cidadania, um novo modo. Nós crianças acreditamos no Projeto Cidadania. Eu acredito, e você? Meus irmãos, aqui quem vos fala é o deputado estadual Adalto Santos. É com muita alegria e prazer que eu venho pedir o seu voto, o voto de confiança no Projeto Cidadania, no dia 7 de outubro, ao nosso amado irmão evangelista Azarias Rosa. Olha, você tem para escolher muitos candidatos, mas eu quero lhe falar do Projeto Cidadania. O Projeto Cidadania é um projeto compromissado com a moral, com os bons costumes, com a família, com a integridade social. Esse projeto é um projeto que traz pessoas com compromissos com a sociedade. Por isso, nós queremos apresentar a você o nobre, querido evangelista Azarias, uma pessoa que está dentro desse projeto Cidadania, que com certeza vai lhe representar muito bem. Ele sabe que o nosso compromisso, o compromisso do projeto Cidadania, é com a moral, com a ética, com os bons costumes, é com a defesa da sociedade, é com a educação, é com a saúde. Afinal de contas, é para isso que você vai dar o seu voto. Então, senhores pastores, os senhores foram chamados de mentirosos pelo presidente da igreja. Então, irmãos, a gente fica estarrecido diante disso, né? Estarrecido como é que um presidente de uma instituição séria como a nossa chega diante da justiça e mente descaradamente, não é, colocando todos os membros da igreja, todos os obreiros, numa condição de mentirosos, de enganados. Essa que é a verdade. E muitas outras perguntas que foram feitas, ele, quando não mentia, não queria responder. Por quê? Aí nós entendemos por que ele lutou tanto junto com o seu advogado para não ser ouvido sob compromisso, ou seja, como testemunha, mas como informante, porque ele foi para ali preparado para faltar com a verdade. Outro episódio muito triste, irmãos, foi um episódio envolvendo o advogado Peixoto. Peixoto, todos sabem que ele é surtado, ele é descontrolado, ele fica o tempo todo nas audiências, envergonhando tanto a igreja como quem está presente. E eu havia avisado aos irmãos
que por ocasião da audiência anterior a essa, né, o senhor Peixoto, ele não se continha o tempo todo. Ao ouvir as pessoas falando, ele ficava murmurando, né, ficava soltando lorota, a ponto do juiz repreendê-lo na frente de todos. E eu disse em alguns áudios anteriores a essa audiência do dia 10, que se Peixoto se comportasse daquela forma, se referindo a nós, eu mesmo não ia esperar o juiz chamar a atenção, eu mesmo chamaria. E foi o que aconteceu. Né? O Peixoto totalmente descontrolado, tinha hora que ele começava a rodar os olhos, se encostava na parede, enquanto o presidente dele estava falando, ele fazia cara de quem estava chorando, né? Daqui a pouco dava um tique nele, ele levantava a cabeça e ia sentar. E há uma sequência de cadeiras na sala de audiência, de 9 cadeiras, 3, 3 e 3, e eu estava sentado junto com o irmão Sivaldo na primeira fileira. E o Peixoto achou por bem de sentar por trás do irmão Sivaldo, na diagonal comigo. E na hora que o doutor Miguel estava fazendo as perguntas ao presidente, ao senhor Ailton José Alves, ao chefe dele, ele não parava de murmurar. O juiz, teve um momento que eu acredito que o juiz percebeu, mas se conteve, né, que apesar de ser uma autoridade, é muito educado. Geralmente os juízes são educados, não é? E aí ficou esperando ele se comportar, até porque afinal ele é um advogado. Mas aí quando o doutor Miguel perguntou ao senhor Ailton José Alves, fez uma pergunta referente a uma das testemunhas nossas que haviam deposto, haviam falado, né, na audiência anterior, o Peixoto começou a menear a cabeça, murmurar e chamar o irmão que havia, a testemunha a quem o doutor Miguel se referia e fazia a pergunta ao Ailton, fundamentado naquela testemunha, ele começou a chamar a testemunha de mentiroso, baixinho para a gente ouvir, não que o juiz ouvisse e as outras pessoas que estavam à frente. E aí eu virei para trás e disse, cala a boca, moleque. Ele imediatamente disse, moleque é você. Aí eu olhei para trás e disse, cuidado, rapaz, para não levar uma pisa aqui. Irmãos, ele levantou como se tivesse alguma coisa furado ele por baixo, gritando na sala de audiência, dizendo, doutor, está me ameaçando, está me ameaçando. Eu imediatamente levantei e digo, doutor, não estou ameaçando, eu não sou de ameaçar ninguém. E o que foi que o Peixoto fez? Tentou justificar, eu tomei a voz à frente e disse, doutor, o que aconteceu aqui na realidade foi o que aconteceu na audiência anterior. Esse homem não para de soltar lorota aqui, brincadeiras. O juiz olhou para ele, já conhecia, já vinha observando o comportamento dele, pediu para que eu sentasse e mandou ele sair. Ele tentou se justificar, o juiz mandou ele sair sob pena de prisão. Saia, senão eu lhe prendo. E ele saiu, teve que sair, saiu bufando, murmurando, e o doutor juiz chamou o reforço policial para o corredor do fórum. Então, está aí, não é? Um homem descontrolado, um homem nervoso, um homem que é capaz, irmãos, de prejudicar a ele próprio e prejudicar pessoas de bem. Porque um homem louco desse, porque coragem ele não tem. A gente já viu que coragem ele não tem para nada. A palhaçada que ele fez no Templo Central quando os nossos irmãos foram lá conversar com o gestor Luiz Mário, não é? Ele tentando ameaçar uma irmã que estava lá acompanhando o doutor Miguel e outro irmão, né? Começou a dar murro, esmurrar a parede, virando os olhos e dando murro na parede do Templo Central. Ou seja, irmão, coisa de louco, coisa de doido, e um homem desse está à frente de um trabalho da igreja, ensinando o que para os irmãos? Ensinando o que para a igreja? Um homem que pelo seu comportamento vil, deplorável, envergonha as pessoas nas audiências, envergonha a igreja, e é capaz de prejudicar a si mesmo e terminar prejudicando outras pessoas. Porque imagina um louco desse parte para cima para agredir alguém, né? Essa pessoa terá que se defender, porque eu costumo dizer o seguinte, irmãos, homem que é homem de verdade, principalmente crente, ele jamais parte para agredir alguém. Como fizeram, por exemplo, o Daniel, o louco do Daniel e o desequilibrado do Cabral, quando agrediram covardemente o irmão Sivaldo. Estão aqui alguns seguranças querendo... Não, sou da igreja, viu? Da igreja, eu sou da igreja, da igreja, eu sou da igreja. O homem que é homem, e principalmente crente, e principalmente o presbítero da igreja, ele corre de confusão. Agora, se ele tiver a oportunidade de se defender de uma injusta agressão, ele tem o direito de fazê-lo, mas não partir para agredir alguém simplesmente por estar filmando ou tirando foto de alguém. Chegue lá, vá conversar com diálogo. Se não conseguiu resolver, procure os meios legais, mas partir para agressão, isso é coisa de gente louca, descontrolado, quem não tem argumentos. E a maioria desses homens que trabalham com Ailton José Alves são semelhantes a eles, irmão. Não tem argumentos, pelo menos argumentos verdadeiros, se defendem com mentira. Com mentira. Então que Deus abençoe a todos. Abaixo vocês irão ver aí
o vídeo de 30 segundos que um irmão muito sabiamente fez com a chegada do presidente Ailton José Alves, muito nervoso, com um aparato de segurança impressionante, não é? Impressionante, coisa que a gente não acredita que está vendo um pastor que se diz pastor andando daquela forma, carregado de seguranças, como que alguém fosse agredi-lo. Não é, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Está aí o relato da audiência do dia 10, sexta-feira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.